Sejam bem-vindos a mais uma aula de modelagem de sistemas. Então, hoje, a gente vai continuar falando de caso de uso, mas agora a gente vai focar um pouquinho no aspecto mais textual. Então, a ideia que que eu vou começar a representar nessas aulas é o que deve ter, né, a representação textual de um caso de uso. Vamos lá? Então, bom, se você vai escrever um caso de uso, primeiro você tem que representar o nome dele, né? Então, o que a gente costuma fazer? No começo, a gente costuma pegar o documento de requisitos funcionais, né? Principalmente os requisitos de sistema, né? E aí a gente começa a desenhar o diagrama de caso de uso, como a gente viu. Então, para a gente desenhar o diagrama de caso de uso, você acaba tendo que dar um nome para ele. Então, sempre que você for escrever um caso de uso, lembre que o caso de uso tem que representar a perspectiva do ator primário. Você pegou um requisito funcional de sistema, não entendeu quem é o ator primário, respira fundo e olha de novo. Tem alguma coisa estranha. Identificou o ator primário, identificou o objetivo dele. Ah, o meu objetivo é solicitar nova peça de máquina de lavar. Então, é o solicitar peça, certo? E aí, sempre tente entender, da perspectiva do ator primário, qual é o objetivo dele lá no seu sistema, tá bom? Então, quando a gente lembra qual é o objetivo do ator primário, a gente tenta escrever o caso de uso de acordo com a ação, né, o alvo que ele quer chegar. Então, por exemplo, né, abrir ordem de produção. Eu não gosto muito de registrar pedido porque fica uma coisa muito genérica. Para mim, eu acho que criar pedido fica mais claro, né? Tá bom? Manter referência. O que significa manter referência, né? É criar uma referência para um livro, certo? Então, cuidado para não usar o termo manter referência ali como um crude. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que eu estou, né, ou alterando ou criando a referência. Um ou outro, não todos, né? Alugar filme, selecionar sala de estudo, solicitar remoção de lixo, e aí vai, tá bom? Boas práticas para escrever o nome do caso de uso. Começar o nome com o verbo no infinitivo, né? E aí a gente faz isso porque a gente está tentando indicar que começou um processo de algo e tentar colocar a palavrinha-chave que vai remeter o alvo da sua ação, né? Então, no caso ali, por exemplo, de alugar filme, né? Não é alugar carro, não é comprar filme, não é devolver filme, né? Então, a gente sabe o objetivo, que é alugar, e o que, né? O alvo da ação, que é o filme. E aí, determinou o nome, desenhou lá a elipse, colocou o atorzinho, a gente já começa a falar do texto que a gente vai escrever no caso de uso. Bom, existem várias coisas que você pode colocar no caso de uso, não existe uma padronização. Depois eu até vou mostrar um documento para vocês, mostrando várias seções que ele pode ter. Mas iniciem sempre colocando o nome, os atores e uma descrição inicial. Por que a gente coloca uma descrição inicial? Porque a descrição inicial pode ser literalmente uma cola que você faz a partir do requisito funcional de sistema. Lembra lá o requisito funcional de sistema, que já é uma frasezinha completa, que você diz lá, olha, o sistema permitirá a fulano fazer isso, 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 isso. Opa, um requisito pode gerar mais de um caso de uso. Ao invés de você tentar escrever todos os passos do caso de uso no começo, você chega lá e fala, opa, peraí, então vamos lá. Coloquei lá o nome, quais são os atores, copio e colo lá o requisito funcional, dou uma descriçãozinha mais completa e vou fazer outro. Consegui já fazer um cenário inicial com bastante caso de uso e já vi que esse cara aqui é mais complicado, vai ter uma inclusão, não vai ter, estou na dúvida. Respirei fundo, agora eu vou fazer o quê? Melhorar a minha compreensão do meu
caso de uso. Aí você começa a fazer o que a gente chama de fluxo básico, dia feliz. Por que a gente chama de dia feliz? Esquece o que pode acontecer de errado. Esquece o que pode acontecer diferente. Descreva os passos para o ator chegar no seu objetivo sem que algo excepcional ocorra. Então, vamos voltar ali. Alugar filme. Ah, mas o cara pode desistir no meio do caminho de alugar o filme. Mas isso não é o fluxo básico. O fluxo básico é o quê? Né? O cliente informa a sua carteirinha de identificação. O sistema lista os vídeos disponíveis para aluguel. O cliente informa o exemplar, não, como é que chama? O filme, mas tem um nome mais bonito, né? O filme que deseja reservar ou alugar, né? O sistema verifica a disponibilidade e apresenta as datas disponíveis para o cliente. O cliente solicita por uma data, o sistema reserva para o cliente informa a forma de pagamento, né? E aí vai. Observa, eu não me preocupei com o caso em que o cliente está devendo alguma coisa, eu não me preocupei com o caso que o cliente não devolveu algum aluguel, eu não me preocupei com o caso em que o filme está indisponível, eu não me preocupei com o caso em que a forma de pagamento está indisponível. Isso tudo são outros cenários. O dia feliz é ele conseguir do início ao fim alugar um filme ou reservar um filme para aluguel, né? Tá bom? E aí, a gente conseguiu fazer o fluxo básico, aí agora a gente começa a pensar nas outras coisas que podem acontecer. Essas outras coisas estão aqui, ó, no terceiro carinha, que são os outros fluxos, tá bom? Então, vocês vão ver que a gente tem lá o nosso cenário principal, né, que é o fluxo básico, e aí depois a gente escreve os fluxos alternativos. Eu sei que tem outros tipos de fluxo, mas vamos focar agora nos fluxos alternativos, tá bom? Para não confundir. Então é como se eu falasse assim: posso ter um fluxo alternativo em que o usuário tenta alugar um filme que já está reservado pelo mês inteiro. Infelizmente, o sistema não vai permitir, ou o sistema vai dar a opção dele reservar o filme. Fluxo alternativo, o livro não está disponível. Então, o sistema não vai apresentar as datas disponíveis. Ele vai apresentar quando está disponível para reserva, ou uma fila dizendo, olha, tem tantas pessoas na fila de espera. Você quer entrar na fila de espera? Isso é o que? Um fluxo alternativo em que você vai começar dizendo, olha, esse fluxo inicia quando o cliente informa um título e o título tem uma fila de espera. Aí você vai falar o que o sistema vai realizar e o que o ator tem que fazer. O sistema vai fazer isso, o ator vai fazer isso. E aí a gente contemplou um fluxo alternativo. Mas eu também posso ter outros fluxos alternativos. Ele foi lá, solicitou o filme, escolheu uma data e na hora de pagar ele desistiu. E aí tem um cenário que vai ter que representar esse fluxo alternativo, certo? Para contemplar essa ação que é diferente do fluxo principal. Ô Duarte, você está falando que podem ter milhões de cenários diferentes? Pode. Agora, é claro, se o seu caso de uso tem muito cenário diferente, muito fluxo alternativo, aí você tem que tomar cuidado para não ter feito o quê? Você não ter juntado muito caso de uso. Ó, será que não tem aí uma inclusão de um caso de uso no outro? E aí, sim, você vai dividir mais esses cenários. Né? Ou será que você não sobrecarregou um caso de uso, né? Colocou muita coisa naquele caso de uso e aí ele fica gigante, 7, 8, 9, 10 fluxos alternativos? Pode ter 7, 8, 9? Pode acontecer. Agora, quando são fluxos alternativos de coisas totalmente diferentes, né? Você sobrecarregou seu caso de uso, então, poxa, eu podia separar isso aqui, né? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não ter muito fluxo alternativo e atrapalhar, inclusive, lá na frente o seu desenvolvimento do sistema, certo? Outras coisas que naturalmente vão acontecer, pré-condições, pós-condições. Bacana, a gente já viu isso aqui em algum lugar, né? Se você foi malandro, você escreveu pelo menos as pré-condições aonde? No seu requisito funcional de sistema. E aí você já tem as pré-condições para o seu caso de uso.
Se o cliente não for identificado no sistema, se o cara não for cliente no sistema, ele não vai poder alugar livro. Cara, pronto. Não vou precisar nem implementar nada. Porque esse caso de uso só vai ser executado caso eu tenha um cliente do sistema. Não é no caso de uso que eu vou fazer essa verificação. Beleza, pessoal? É claro, existem formas diferentes de escrever o caso de uso para que você faça lá o include no efetuar login. O efetuar login é um caso de uso derivado. Ele nunca sai por si só, geralmente ele sai de outro caso de uso. Não existe requisito funcional efetuar login, tá bom? Então, depois a gente mostra isso, como é que pode fazer, certo? Pós-condições, aí lembra lá que a gente já discutiu algumas coisas parecidas, né? Que era o quê? As saídas do sistema e as ações do sistema. Então, opa, legal, né? Já antecipei algumas coisas. E os requisitos especiais, né? Como as regras de negócio que a gente também colocou. Beleza? Então, de novo, a descrição do caso de uso não é uma formalização da UML. A UML diz que tem que ter, mas ela não diz como você tem que descrever. É claro, né, que já tem pessoas há mais de 50 anos escrevendo caso de uso e já vão dizer para a gente como é a melhor forma de se representar um caso de uso para uma metodologia ou para a forma como você quer trabalhar com o seu sistema, tá bom? E aí, é claro que eu vou tentar trabalhar com vocês com a melhor forma possível para que vocês aprendam casos de usos úteis, eficazes, tá bom? E aí eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco que existem várias formas diferentes de escrever o caso de uso e vou escolher uma para a gente seguir no curso. Vou justificar o porquê, inclusive. Beleza. Então, coisas normais de se encontrar num caso de uso. Sumário, o domínio é muito complicado. Aí você coloca lá um sumário dizendo o que vai aparecer nos seus casos de uso ou no seu caso de uso. Nome dos atores e as suas descrições. Fluxo principal, obrigatório, fluxos alternativos ou de exceção. Foquem apenas em fluxos alternativos agora, tá bom? Para não confundir. Referências cruzadas. Referências cruzadas podem ser para requisitos não funcionais, que a gente começou lá na licitação de requisito, né? De performance e usabilidade, mas elas também podem ser referências cruzadas para outros casos de uso ou para regras de negócio. As pré-condições e as pós-condições que a gente vai acabar trabalhando no nosso documento de caso de uso. E aí agora a gente tem que entender de forma mais complexa o que é um cenário. Eu sempre falei de cenário para vocês, mas agora vocês têm que fixar que um cenário é uma forma de usar o caso de uso. Então observa, quando a gente fala que é uma sequência de passos do início ao fim do caso de uso verticalmente, olhem para o desenho à esquerda. Imagina que você está ali no seu caso de uso do começo ao fim. Ó. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, fim do caso de uso. Fluxo principal que a gente escreveu lá na seção. Agora imagina que a gente tem alguns fluxos alternativos, como eu falei para vocês. Por exemplo, aquele da locadora, né? O cliente identifica, informa o número da sua carteirinha, o sistema verifica se o cliente não tem nada em atraso, tal, e apresenta os títulos disponíveis. O cliente informa um título, e aí aqui, por exemplo, pode ser o caso em que o título tem uma fila de espera, ó. Aí ele pula para um outro passo, tudo bem? E aí ele segue, pula para outro passo, e aí vai até o fim do caso de uso. Pode ter também um caso em que você tem vários fluxos alternativos diferentes, ó, que pulam do mesmo passo para um outro passo. E o pior de tudo é que você pode combinar os dois, certo? Então você pode ter, por exemplo, um pulo de passo aqui e aqui ter vários fluxos alternativos diferentes. E o que significa isso? Significa que cada vez que eu corro essa linha de cima para baixo, eu tenho um cenário diferente. Primeiro caso, um cenário. Segundo caso, ó, o cenário do dia feliz, ou eu venho por aqui e faço isso. Outro cenário, eu venho, faço isso e desço. Outro cenário, eu venho, faço isso, depois faço isso.
Tudo bem? Então, a mesma coisa aqui, ó, um cenário. Não tenho linha reta, vou pelo A1. Outro cenário, A2. Outro cenário, A3. Outro cenário, A4. Né? Se eu tivesse mais linhas, seriam cenários diferentes que a gente vai contemplar. Duarte, para que você está falando isso? Está complicando a nossa vida. Cara, eu não estou complicando. Imagina que você está escrevendo passo a passo do seu caso de uso. Se você tiver algo complicado que nem isso daqui, é muito mais fácil você pensar num cenário, depois pensar em outro cenário, depois pensar em outro cenário, depois pensar em outro cenário. Lembra que a gente está querendo fazer coisa de forma eficaz, de forma rápida. Se você tentar adivinhar tudo ao mesmo tempo, a chance de você esquecer um cenário é grande. A chance de você misturar dois cenários é grande. E não só isso. Lá no projeto, quando a gente for falar de implementação, você não vai implementar todos os cenários ao mesmo tempo. Você escolhe um cenário para começar. Qual cenário que você escolheria? O cenário principal. Primeiro você escolhe o que dá certo. Implementa tudo. Depois escolhe um cenário que seja fácil. Refatora. Depois escolhe outro cenário. Refatora. Essa refatoração vai incluir coisas que não foram previstas nos cenários principais, mas ela vai ser muito mais fácil do que você tentar adivinhar tudo o que tem que acontecer ao mesmo tempo. E o mais importante, se eu tenho cenários mapeados, eu tenho como testar esses cenários. E testar aí não é testar o seu código e ver se deu certo. É você fazer uma lista de cenários possíveis que alguém vai executar no teu código para ver se deu algo de errado. Teste bom é teste que efetua algo de errado para ver o comportamento do seu sistema. E aí o pessoal acha que testar é testar se deu certo, tudo certo, né? Não. Você vai testar se deu certo, mas você vai estressar o sistema para prevenir que algum comportamento atípico não tenha sido contemplado nos seus cenários do seu caso de uso, certo? E aí o seu caso de uso vai estar bonitinho, o seu sistema vai estar atendendo todas as problemáticas que um caso de uso pode ter. Então, exemplo, né? A gente tem lá a loja virtual, vamos comprar um produto. Passo 1 do meu caso de uso, comprar produto, o meu ator é cliente, ator principal. Olha a forma como está escrito. O cliente informa que deseja realizar a compra. Esse passo só aparece quando o sistema tem que apresentar opções para o cliente. Tá bom? Quais são as opções nesse caso? O sistema lista o nome, a descrição e o valor dos produtos disponíveis para a compra. Não é o sistema apresenta os produtos, porque eu não sei quais são os produtos. Em primeiro lugar, são os produtos disponíveis para compra. Em segundo lugar, o que ele apresenta? O nome, a descrição e o valor dos produtos. Isso já apareceu no requisito funcional. Então coloca aí, tá certo? Então, o sistema lista, ele apresenta uma lista que vai ter o quê? Nome do produto 1, a descrição, valor dos produtos, nome do produto 1, descrição, valor, e aí vai. Como vai aparecer? É numa tabela, é num formulário, é num disco girando que um cachorrinho vai latir? Não sei, porque eu não implementei isso ainda. Agora, eu sei que tem que aparecer o nome, a descrição e o valor dos produtos disponíveis para compra. Tá bom? Não estou preocupado como vai ser implementado esse tipo de coisa. Próximo passo é o quê? O cliente informar o que ele quer. Então, ele adiciona os itens desejados à sua cesta de compra. E aí, é um loop isso? Não, mas não precisa ser um loop. Se já tem a lista de todos disponíveis, eu posso escolher vários em uma ação só. Duarte, mas eu poderia fazer ali um loop? Poderia. Enquanto existem itens disponíveis, o cliente adiciona o item desejado. Mas observa, esse é o tipo de funcionalidade que você obriga o cliente a colocar um produto por vez no carrinho de compras. Que saco! Por que eu não posso colocar 2, 3 produtos que já estão na mesma tela ao mesmo tempo? Certo? Então, cuidado de novo para não escrever seu caso de uso na forma como você acha que tem que implementar. Então,
Esse caso aí, o cliente literalmente escolhe vários produtos e diz, olha, tá aqui os produtos que eu quero. É bem diferente de fazer um loop dizendo cada um que é o que você quer implementar, tá bom? Certo? A implementação é outra coisa que não tem nada a ver aqui. A gente chega lá. O sistema apresenta o nome, o preço, a quantidade de cada produto, na cesta de compras e o total a ser pago. Viram? O sistema reagiu. Ação do cliente no passo 1, reação do sistema. Ação do cliente, reação do sistema. O sistema apresentou o nome, a quantidade de cada produto, na cesta de compras e o total a ser pago. Vocês não vão escrever que o sistema pede para confirmar. O sistema é sempre reativo, eu sou muito enfático nisso. O sistema nunca vai mandar o seu ator fazer alguma coisa. Ele vai reagir a alguma coisa. Então, olha só. Ele já reagiu apresentando o que foi selecionado. Se ele já apresentou, significa que deu tudo certo. E se não tiver um produto? É um fluxo alternativo a partir do passo 4 que a gente vai colocar depois, não é agora. Próximo passo. O cliente informa o endereço de entrega e as informações do cartão de crédito. Geralmente aí aparece o quê? Quais são as informações ou uma regra de negócio dizendo. Mas isso está relacionado à forma como você vai escrever o seu caso de uso. Então, a gente discute isso depois, tá bom? O sistema verifica as informações de compra com, operadora de cartão de crédito. O que é isso? É um ator secundário. E aí, o ator secundário vai fazer alguma coisa com o sistema, depois o cliente conclui a compra, o sistema cria o pedido de produtos na cesta de compra, esvazia a mesma, verifica a autorização do cartão de crédito, confirma a venda dos produtos, imediatamente envia um e-mail. O que aconteceu no passo 6? O sistema só verificou se as informações do cartão de crédito do ator estão corretas. Se não estiverem, fluxo alternativo. O que é o passo 7? É o famoso sistema pede para confirmar. Todo mundo coloca de forma errada. O sistema não pede para confirmar. A confirmação está no passo 7. O sistema conclui a compra. Desculpa, o cliente conclui a compra. Conclui a compra, ele dizer aqui, ó, confirmo. Certo? Como você vai implementar é outra discussão. Certo, pessoal? E aí, observa que é nesse momento em que ele vai criar o pedido dos produtos e tirar os pedidos da cesta de compra. Porque até então, ele não garantiu que a venda foi realizada. A partir do momento que eu estou no passo 8, tudo vai acontecer. Ele vai criar o pedido, vai esvaziar a cesta de compras, vai verificar a autorização, já vai fazer a compra e vai confirmar tudo. Isso significa que se alguma coisa der errado no passo 8, tudo volta atrás. Tudo bem? Então, a autorização do cartão de crédito não foi válida, ou vai ter um cenário para o ator colocar outro cartão de crédito, ou ele vai voltar atrás e dizer, olha, eu preciso que você informe o cartão de crédito novo ou diferente para eu poder concluir a compra. E aí, ao final, se deu tudo certo no passo 8, fim do caso de uso, né? E aí está meu dia feliz de um caso de uso que pode ser bem complicado. Exemplos de fluxo alternativo. Remover produtos da cesta de compra. O cara foi lá, colocou uma porção de produto e de repente ele viu que não tem dinheiro para pagar isso tudo. Vai cancelar a compra? Não. Então, eu tenho fluxo alternativo que ele vai dizer, olha, esses produtos aqui eu não quero mais. Ele remove o produto e volta para o passo 4. Olha o passo 4. Apresenta o nome, o preço, a quantidade de cada produto na compra e o total a ser pago. Então, ele atualizou a lista de compras. Beleza? Perdão, estou voltando, né? Então, olha o que acontece no fluxo alternativo. Apesar de ele estar na seção diferente, no caso de uso, né, um texto separado lá, é como se a gente imaginasse que quando
ocorresse aquele cenário, você copiasse aquele pedacinho e colasse ali no meio. Então, como se eu falasse assim, olha, eu posso estar lá, 1, 2, 3, 4, aí ao invés de eu colocar meu endereço de entrega, eu falo, olha, eu quero remover um dos produtos. E aí ele já diz, ó, quero remover esse. Não está aqui, ó. Esse fluxo inicia no passo 5 do fluxo principal, antes dele acontecer, quando o cliente informa que deseja remover um produto da sua cesta de compra. E aí ele já informou. Sistema remove e volta para o 4. Lista com um produto a menos. Se eu quiser, eu faço de novo. Se eu não quiser, eu pulo para o passo 5. Um cenário diferente do dia feliz. Outros exemplos de fluxo alternativo, alterar a quantidade de produtos na cesta de compras. Estou no passo 5, antes de informar o pagamento, e eu desejo atualizar a quantidade de produtos na cesta. Significa que eu posso comprar mais itens, né? Ah, não, eu colocar mais itens, mais produtos diferentes, ou mais quantidades, né? Ah, queria 3 batatinhas, mas eu estou vendo que vai chegar mais gente, vou botar mais 4 batatinhas. Então, aumentei lá, e aí eu sigo em frente a partir do passo 4, que é listar o que eu comprei de novo. Cartão de crédito inválido. Olha quando aconteceu. No início do fluxo 6. Vamos ao passo 6, né? Passo 6. O sistema verifica a informação de compra com a operadora de cartão de crédito. Não conseguiu verificar. O que ele faz? Fluxo alternativo 3. Ele informa que é inválido e voltou para o 4, que é listar os produtos que você pode comprar para você tentar pagar de novo. Comprador regular. Esse nem tinha aparecido, né? Inicia no passo 5 e o sistema apresenta as informações de entrega e de cartão de crédito. Então, passo 5, vamos voltar lá rapidinho. Ele informa o endereço de entrega e as informações do cartão. Mas se eu já estou aqui e o sistema sabe que eu sou o comprador regular, ele pode ir para o fluxo alternativo e ele só confirma se as informações estão corretas. Depois ele vai para o passo 7. Então observa, ele pulou o 5 e o 6 e foi direto para o 7. Beleza até aí? Que ótimo, né? Imagina, você compra no mesmo sistema e toda hora que você vai pagar alguma compra, você tem que ficar dizendo seu endereço de entrega, o seu cartão de crédito, seu endereço de entrega, o seu cartão de crédito. Você já sabe, opa, pula já direto para cá. Vou comprar, vai. Beleza, pessoal? Então, a gente tenta aumentar a capacidade de representação do cenário, colocando vários, do cenário não, do caso de uso, colocando vários cenários diferentes a partir de fluxos alternativos. Ok? Beleza. E aí, por fim, a gente chega nas pré-condições e pós-condições, né? Então, rapidamente, uma pré-condição é algo do ambiente do sistema que é necessário em caso de uso ser iniciado. A gente fez algo parecido com os requisitos, lembra? Se você quer fazer, por exemplo, a reserva de um livro, a pré-condição é que o livro exista. Não é isso? Se você quer criar um livro que tenha uma editora, a pré-condição é que a editora exista. Se ela não existe, eu nem consigo fazer o criar livro. Ok? E a pós-condição é algo obrigatório que tem que acontecer no sistema. É como se eu falasse assim, o que eu espero que aconteça no sistema após esse caso de uso. E aí vamos voltar, porque isso é um pouquinho mais complicado. Olha a pós-condição, quando a gente termina aqui, ó, de comprar na loja virtual. Tem que criar um pedido, esvaziar a cesta de compras, não é isso? Verificar a autorização do cartão de crédito, confirmar a venda dos produtos imediatamente, enviar um e-mail e uma pós-condição que não tem aí é que os produtos não podem estar mais disponíveis para serem vendidos para outros clientes. Então, as pós-condições vão fazer com que a gente garanta certos cenários que não foram previstos e que não podem acontecer.
Eu não posso ter um produto sendo vendido para 2 pessoas. A partir do momento que a venda foi confirmada, eu não posso vender isso para outra pessoa, tá bom? Então, isso tem que aparecer lá nas nossas pós-condições. E se vocês forem pensar, né, é mais ou menos o que a ação e as saídas do requisito não funcional vão representar. Preciso disso para escrever o requisito não funcional? Não, não preciso. Mas ajuda bastante, porque na hora que a gente está pensando, no requisito de sistema, funcional de sistema, preciso disso na hora que eu estou escrevendo? Não, mas ajuda bastante você já ter pensado isso durante a escrita do requisito de sistema. E aí, na hora de você escrever o caso de uso, você já tem essas colas. Então é isso, pessoal. A gente terminou essa primeira parte da representação textual do caso de uso, tá? Aguardo vocês nos próximos vídeos, onde eu vou apresentar um pouco melhor como se escrever um caso de uso.